Retornando ao nosso treinamento sobre planejamento municipal, agora nós iremos falar sobre plano de governo e depois sobre as leis orçamentárias. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse instrumento de planejamento que é o plano de governo. A Lei 9.504 de 1997, que é chamada Lei das Eleições, ela diz o seguinte lá no artigo 11: os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador de estado e a presidente da República. Ou seja, o candidato a prefeito deve obrigatoriamente apresentar para registro da sua candidatura o que nós chamamos de plano de governo. E o que deve constar nesse plano de governo, que obrigatoriamente deve ser apresentado lá na Justiça Eleitoral? As diretrizes, prioridades, metas para o período de um mandato de 4 anos. Então, dentro do nosso sistema de planejamento municipal, como eu falei, vem lá o plano diretor e o plano de governo. E o plano de governo deve ser elaborado com base nas diretrizes e prioridades que estão lá no plano diretor, nas metas do plano diretor, e eu vou trazer isso para um período de um mandato de 4 anos. Pelo menos assim deveria ser. Só que na prática, vocês podem acompanhar em 2024, ano eleitoral, quando forem registradas as candidaturas, dê uma olhada no plano de governo registrado se ele está em consonância com o plano diretor do município. Geralmente, infelizmente, não é isso que acontece, mas é necessário que isso venha a acontecer. É necessário que os candidatos comecem a se conscientizar da importância do plano diretor, da importância do plano de governo ser elaborado com base na existência desse plano diretor. Eu também já falei, caso o candidato tenha uma proposta diferente do que está no plano diretor, ele deve colocar que é necessário alterar o plano diretor para adaptações. Mas que existe essa necessidade do plano de governo estar relacionado com o plano diretor, isso é óbvio, isso faz parte do planejamento municipal. Então, fica a dica, eleições de 2024, acompanhe no município. O plano de governo apresentado pelo candidato está de acordo com o plano diretor? Se ele não está, existe ali algum mecanismo falando que deve ser revisto o plano diretor? Se não estiver, nós já temos o conhecimento, você já vai ter o conhecimento que esse plano de governo não está dentro desse esquema de planejamento municipal. E como eu falei, infelizmente é muito comum que isso aconteça. Dá uma olhada então, 2024, ano eleitoral, e veja se está ou não de acordo com o plano diretor. Então, sobre o plano de governo, rapidamente era isso que eu queria falar. Agora nós vamos começar a ver sobre o sistema orçamentário. O sistema orçamentário ele é formado pelas 3 leis orçamentárias. Nós já falamos delas e agora vamos falar especificamente sobre cada uma. Então ele é formado pelo PPA, que é o Plano Plurianual, pela LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Eu já disse aqui, em outras vezes, que o plano plurianual tem uma validade de 4 anos. E dentro desse esquema de planejamento municipal que nós estamos falando, o PPA deveria vir ali depois do plano de governo. Então eu faço o plano de governo com base no plano diretor e o PPA com base no plano de governo. Para uma validade, como eu disse, de 4 anos, ele vai valer para os 3 últimos anos do prefeito atual e para o primeiro ano do prefeito do próximo mandato. Então vamos lá para entender bem. Em 2024, ano eleitoral, eleito um prefeito. O prefeito assume em 2025. Em 2025, ele vai elaborar o PPA para valer para o segundo, terceiro e o 4º ano do seu mandato e para o primeiro ano do mandato do próximo prefeito que vem depois das eleições de 2024. Lá em 2025, 26, 27 e 28, nas eleições de 2028.
A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é feita anualmente, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, também é feita anualmente. E é na LOA que eu vou fixar ali, que vão estar declaradas as dotações orçamentárias. Então, falando sobre o conjunto das leis orçamentárias, sobre o sistema orçamentário, todas elas, PPA, LDO e LOA, são de elaboração do prefeito municipal. Todas elas devem ir para a Câmara Municipal para deliberação, debates, votação e depois enviada para a sanção do prefeito. E todas elas necessitam obrigatoriamente de audiências públicas. Nós já falamos sobre o assunto quando nós vimos o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. Então, tanto a PPA quanto a LDO e a LOA necessitam que sejam feitas audiências públicas para depois ser encaminhada para a Câmara Municipal. E elas formam o que nós vamos falar de processo orçamentário. Então, existe um processo orçamentário específico para elaboração e apreciação e votação das leis orçamentárias. Bom, mas o que é orçamento público, afinal? Orçamento público, nós podemos falar que é um instrumento de controle das despesas públicas. É através desse orçamento que eu vou controlar aonde vão ser aplicadas as despesas públicas, como que elas estão sendo direcionadas e quais os valores que eu vou gastar dentro desse orçamento público municipal. Dentro do orçamento público é importante também, o Poder Legislativo autoriza a realização de despesas. É o que nós chamamos de dotação orçamentária. Então, quando você pega, por exemplo, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, lá vão estar fixadas as dotações orçamentárias. E cada dotação daquela é uma autorização que a Câmara de Vereadores deu para o Poder Executivo poder fazer as despesas. Sem dotação orçamentária, o Poder Executivo não pode ter despesas. O Poder Executivo, então, ele vai realizar essas despesas e sempre sob acompanhamento e fiscalização do Legislativo. Outra coisa importante da gente colocar nesse orçamento público, pensando nisso, as receitas são sempre estimadas e as despesas são fixadas. Explicando melhor, vamos imaginar que eu tenho uma previsão de receber no ano de 2024 ou no ano de 2025, vamos dizer, 300 milhões de reais no município. Então, a minha previsão orçamentária, a minha estimativa de receita é receber 300 milhões, arrecadar durante o ano inteiro 300 milhões de reais. O que eu vou fazer? Quando eu fizer as leis orçamentárias, eu vou fixar isso lá na Lei Orçamentária Anual, a despesa. E qual o valor da fixação que eu tenho que fazer? 300 milhões de reais. As despesas têm que ser obrigatoriamente fixadas com base na estimativa. E por quê? Porque se eu arrecadar os 300 milhões de reais, a Câmara Municipal já autorizou o Poder Executivo a efetuar aquelas despesas nos valores de 300 milhões de reais em conformidade com cada despesa que foi fixada no orçamento. Então, desses 300 milhões, dando um exemplo, vamos dizer que eu fixei 10 milhões de reais para a Secretaria de Esportes e Cultura do município. Quer dizer que durante o ano seguinte, a elaboração da LOA, a aprovação da LOA, por exemplo, em 2024 ou em 2025, a Secretaria de Esportes e Cultura vai poder gastar 10 milhões de reais. Já está fixado. Porém, pode acontecer que aquela estimativa de 300 milhões de reais de receita não acontecer. Pode acontecer que o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que muitos municípios dependem dessa receita, cair, que aconteceu nos últimos anos. Pode acontecer que a previsão de PTU, eu pensava em arrecadar X milhões de PTU, só que houve uma inadimplência muito grande, as pessoas passaram por uma crise e não conseguiram pagar, caia também. E eu tinha uma estimativa e não consegui acatar essa estimativa, alcançar essa estimativa. Então, é importante fixar isso. Eu estimo receita. Eu pretendo arrecadar 300 milhões.
Mas pode ser que eu não arrecade. Pode ser que eu arrecade 270, 290 ou até o que a gente chama de superávit. Eu, ao invés de 300, eu arrecade 315 milhões. Porém, as despesas têm que ser fixadas com base na estimativa de 300 milhões. Entendeu? Deu para entender bem? Eu estimo a receita, eu tenho uma previsão de recebimento, mas para eu autorizar, para a Câmara Municipal autorizar o Executivo a gastar, eu tenho que fixar todas as despesas com 300 milhões. Caso haja uma arrecadação menor, certamente eu vou ter que fazer uma contingência, um contingenciamento do orçamento. Olha, eu arrecadei 10 milhões a menos, então eu vou ter que tirar 10 milhões ali do orçamento e não vou poder gastar aqueles 10 milhões, efetuar aquela despesa que estava autorizada, certo? E o que é a dotação orçamentária? Dotação orçamentária é a autorização do Poder Legislativo dada ao Poder Executivo para a realização de despesas. Então, cada dotação que a gente vai ver, se você pegar o orçamento, vai ver que tem dotação, por exemplo, para gasto com pessoas jurídicas, eu contratar pessoas jurídicas, tem gasto para contratar pessoas físicas, tem gasto determinado na saúde, tem uma dotação orçamentária determinada da saúde. No orçamento eu vou ter essas dotações e vou ter o valor estimado da receita. E também vou ter o valor fixado da despesa. Então, a dotação orçamentária é um determinado valor associado a um determinado destino na lei orçamentária. Voltando ao exemplo que eu falei. Então, vamos lá, voltando. Eu tenho um valor fixado, por exemplo, determinado para gasto com o pessoal. Geralmente é um valor alto, porque a folha de pagamento, principalmente de prefeitura, é alta. Da Câmara Municipal também gera aí um valor X do orçamento. Então eu tenho que a dotação. Vamos dar um exemplo hipotético. Eu vou gastar 50 milhões de reais com pagamento pessoal, está fixado na dotação orçamentária. A minha despesa está fixada. Então, recapitulando, é um determinado valor associado a um determinado destino. 50 milhões para pagar gasto com pessoal, todo o pessoal da prefeitura. E isso vai estar onde? Lá na lei orçamentária anual, onde são fixadas as despesas e as dotações orçamentárias. Bom, e continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre processo orçamentário, que é o processo de criação, elaboração, debate e votação das leis orçamentárias. As leis orçamentárias, como nós vimos, elas são elaboradas sempre pelo Poder Executivo. Então, cabe ao prefeito elaborar o PPA, a LDO e a LOA. E também sempre tem que ter as audiências públicas. Depois que o prefeito fez as audiências públicas, elaborou o projeto, ele vai caminhar para a Câmara Municipal. Lá vai ser debatido, pode acontecer emendas e vai para o processo de votação. Tem um vídeo muito interessante que é do governo federal. É um vídeo já até um pouco antigo, mas eu gosto de passar porque ele é bem educativo sobre a elaboração do PPA. Eu vou passar aqui para vocês. Acompanha aí que é bem legal. Neste vídeo você vai saber como é elaborado a cada 4 anos o Plano Plurianual, também conhecido como PPA. Os diversos ministérios e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário planejam suas propostas a partir de demandas que recebem dos estados e municípios. Por exemplo, os investimentos em transportes surgem das necessidades da população, que solicita providências das autoridades municipais. Se a solução for muito cara, como a construção do metrô, por exemplo, o município repassa a solicitação para os governos estadual e federal. O Ministério do Planejamento, então, reúne e organiza as propostas dos ministérios e órgãos públicos e envia para a Casa Civil da Presidência da República na forma de um projeto de lei. Só então o Presidente da República envia para o Congresso Nacional o projeto do Plano Plurianual, o PPA. Isso deve acontecer até 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato.
No Congresso, o projeto do PPA é encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento, onde é discutido e alterado pelos parlamentares. Segue então para o plenário do Congresso, onde é votado até o dia 22 de dezembro. A sociedade pode participar desse processo por meio de sugestões aos deputados e senadores e também por meio de audiências públicas. Depois de aprovado, o projeto volta ao Executivo para sanção do presidente e publicação como lei. O período do PPA é o mesmo do mandato presidencial, 4 anos. Mas esses períodos não são coincidentes. O PPA fica em vigor do 2º ano do mandato atual até o 1º ano do mandato seguinte, quando o governo prepara um novo PPA para ser discutido e votado no Congresso. E a cada ano é feita uma avaliação do PPA. Esses relatórios de avaliação ficam disponíveis para consulta na internet.